E aí, Vitória, tá bom? Vamos lá tentar resolver a sua questão de cartografia, tá? Então, vamos lá, ó. Sobre a projeção plana ou azimutal, assinale a alternativa correta, tá? A letra A diz, na referida projeção, a partir da seleção de um ponto de interesse, próximo do qual haverá as maiores distorções do mapa. Então, vamos lá. Então, dentro de uma projeção plana, azimutal, o seu ponto de interesse sempre vai ser o meio. Como assim? Por exemplo, né? Se você tiver, dentro dessa lógica, por exemplo, aqui, ó. Olha este mapa bem exatamente aqui, ó. Então, neste mapa, qual é o ponto de interesse? É esta ilha, tá? Exatamente aqui, ó. O centro. Tudo bem? Então, o seu ponto de interesse sempre vem no meio do mapa. E, logicamente, o plano, ele sempre vai tocar o seu ponto de interesse. Então, por exemplo, se você quisesse mapear essa outra ilha aqui, ó, o plano teria que tocar aqui, né? Se você quisesse mapear esta ilha aqui, o plano teria que tocar aqui, ó. Tudo bem? O que que eu falo em tocar? É tangenciar, que você vai encontrar aqui, ó. Então, por exemplo, nesse globo, aqui, ó, você vai ver que o globo está tangenciando este ponto do plano, ó. Então, este ponto do globo é o que vai ficar mais próximo da realidade, tudo bem? Então, sempre numa projeção plana azimutal, o meu ponto de interesse ele tem que estar no centro do mapa. E o centro do mapa é o ponto com menor distorção ou falhas, ou seja, é o ponto onde ele vai ficar mais próximo da realidade. Então, quanto mais eu me afastar do centro, ó, vou até riscar aqui, ó. Quanto mais eu me afastar do centro deste mapa para a periferia, maiores vão ficando as falhas, certo? Então, sempre na projeção plana azimutal, o mapa ele fica mais próximo da realidade quanto mais próximo do centro. Quanto mais você se afasta do centro, mais falhas esse mapa vai tendendo a ter, certo? Tudo bem? Então, o seu ponto de interesse sempre vai estar no centro do mapa. E o centro do mapa é o ponto com menor distorção, tá bom? Então, voltando aqui na opção A, só voltar aqui, ó. Opa, bem exatamente aqui, ó. Então, na referida projeção, a partir da seleção de um ponto de interesse, próximo do qual haverá as maiores distorções no mapa. Não, está errado aqui. As maiores distorções do mapa seriam as menores. Então, esse item aqui é o que está incorreto. Não é maiores, é menores distorções do mapa. Tá bom? A B diz, essa projeção comumente utilizada para navegação guarda ângulos de azimuth e seus meridianos passam pelo centro da projeção, sendo representados como reto. Tá tranquilo, tá? Vamos segurar ela aí. É uma projeção classificada como plano polar, quando tangencia médias latitudes. Não, tá? Ela vai ser chamada de plano polar quando tangenciar altas latitudes. Por quê? Porque os polos estão em alta latitude, certo? Então, lembrando que a latitude você confere a partir da linha do Equador. A linha do Equador é a linha zero. Então, linha do Equador, baixa latitude. Quanto mais próximo dos polos, maior será a sua latitude. Tudo bem? Então, o plano polar é o plano no polo. E o plano no polo é alta latitude. Está errado, então, média aí. Tá bom? É uma projeção adequada para representar zonas de baixa latitudes. Errado, baixo. É uma projeção adequada para mapear polos. E polos é altíssima latitude. É o ponto com maior latitude, né? 90 graus. Tudo bem? Então, assim como a linha do Equador é a linha com menor latitude, o polo é a área com maior latitude. Tudo bem? A letra E diz, é uma projeção classificada como plano oblíqua, quando tangente à linha do Equador. A letra E, você vai ter que saber essa classificação, que eu vou mostrar aqui para você. Ó, tá? Você pode fazer um print depois.
bem exatamente aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Limpar todos, né? Tá aqui, ó. Então, vamos lá, ó. A projeção plana azimutal, ela pode receber várias nomenclaturas, né? Eu posso chamar ela de plana polar ou plana azimutal polar. Tudo bem? Então, esse primeiro item é plano polar, ou plano azimutal polar. Perceba, é quando eu coloco o plano tangente, ou seja, o plano vai tocar um dos polos, certo? Então, sempre que o plano azimutal tocar um dos polos, eu chamo de projeção plana azimutal polar ou apenas projeção plana polar, certo? Agora vamos lá, ó. Sempre que a projeção plana azimutal tocar a linha do equador, eu chamo ela de equatoriais. Então, uma projeção plana azimutal equatoriais é uma projeção tangente à linha do equador. Então, por exemplo, se eu tiver uma ilha na linha do equador e eu vou utilizar a projeção plana para mapear esta ilha, essa projeção vai se chamar de projeção plana azimutal polar. Então, todas as vezes que a projeção plana azimutal for utilizada na linha do Equador, ela vai receber o nome de equatoriais ou também posso chamar ela de meridionais. Tudo bem? Esse termo meridionais aqui não é referente ao meridiano, tá? No sentido de sul, tá? O meridional está relacionado em sentido ao meio, tudo bem? Mas enfim, é uma questão de terminologia, né? Horizontais ou oblíquas, quando em qualquer outro ponto da Terra. Então, você vai utilizar a projeção plana, azimutal, oblíqua ou horizontais, quando não for nem linha do Equador e nem polo. Tudo bem? Então, se for polar, projeção azimutal polares. Se for na linha do Equador, projeção azimutal equatoriais ou meridionais. Se for em um lugar do planeta onde não seja nem equatoriais e que também não seja polar, você vai chamá-la de oblíqua ou horizontal, tá? Então, a projeção azimutal oblíqua é quando você utiliza a projeção plana azimutal em um lugar que não seja nem equatorial e nem polar. Então, voltando aqui a essa ideia, deixa eu voltar exatamente aqui, ó. Opa, bem exatamente aqui, ó, tá? Estamos aqui na opção E, né? É uma projeção classificada como plano oblíqua quando tangente à linha do equador. Não, tá? Ela vai ser projeção oblíqua, plano oblíqua, quando em qualquer área que não seja nem equatorial e nem polar. Então, está errado linha do equador, tá? Errado. Plano oblíqua vai ser quando? Quando você utilizar a projeção plana azimutal em um lugar que não seja nem equatorial, que não seja polar. Então, sobra apenas a letra B. Essa projeção comumente utilizada para navegação guardará ângulos azimutes. O que é ângulo azimute? Vou mostrar para você aqui, ó. O ângulo azimute é todo aquele calculado sobre o ponto norte, tá? Então, por exemplo, é muito utilizado na bússola. Se bem que eu não sei se tem uma outra utilização, tá? Então, você tem a bússola sempre aponta para o norte, ó, que é o caso aqui, ó. Então, sempre o norte vai ser o teu ponto zero de referência. A bússola sempre aponta para o eixo norte, tá bom? Então, o ângulo azimute é aquele que você vai conferir a partir do norte. Então, por exemplo, aqui, ó, é o ângulo 45. Então, eu chamo de azimute 45. Se por um acaso eu tivesse um ângulo aqui, ó, eu chamaria ângulo azimute 60 graus, né? Se eu tivesse uma linha cortando exatamente aqui, ó, eu chamaria isso de ângulo azimute 30 graus leste. Tudo bem? Assim vai, né? Mas, enfim, para essa questão você precisaria saber apenas que você calcula o ângulo azimute a partir do norte. Então, na projeção plana azimutal, os ângulos formados, eles são azimutes. Por quê? Porque eles sempre partem do centro, ó, para a periferia. Ó. Não é assim a projeção plana azimutal? Tá? Então, os ângulos sempre são dessa forma, azimute. Por exemplo, quando você vai ver a projeção cilíndrica, né?
você vai ver que os ângulos formam ângulos de 90 graus. As linhas, na verdade, né? Então, aqui você tem os meridianos, ó, tudo bem? Na projeção cilíndrica, ó, meridiano. E aqui você tem os paralelos, ó, paralelo, paralelo. Então, entre um meridiano e um paralelo, você sempre forma ângulo reto de 90 graus. Tudo bem? Então, aqui é ângulo reto de 90 graus. Na projeção plana azimutal, o ângulo é ângulo azimute. O que é o ângulo azimute? É todo aquele que você calcula em relação ao eixo norte, ou ponto norte, ou a direção norte, tá bom? Então, é isso que ele está querendo dizer para você aí, ó. Opa, deixa eu ver se eu saio daqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Certo? Então, essa projeção comumente utilizada para navegação guarda ângulos de azimute. Seus meridianos passam pelo centro da projeção, sendo representados como reta. Para conferir, para ver se está correto, eu vou mostrar para você aqui o mapa. Ó. Opa, bem exatamente aqui. Aqui, ó. Tá? Perceba que os meridianos são essas linhas aqui, ó. Ó, bem exatamente aqui, ó. Eu tenho um meridiano. E perceba que esse meridiano, ele passa exatamente pelo centro, ó, né? Se eu pegar outro meridiano, ele passa também pelo centro. Ó. Se eu pegar outro meridiano, também passa pelo centro. Então, todos os meridianos cortam o centro, correto? Ó. Todos eles vão cortar o centro da projeção. É isso que ele está querendo dizer para você, ó, tá bom? Então, deixa eu só voltar agora aqui. Opa. Bem exatamente aqui, ó. Então, essa projeção comumente utilizada para navegação guarda ângulo de azimute e seus meridianos passam pelo centro da projeção, sendo representados como retas. Correto. Passa pelo centro e são representados por retas. Agora, vamos lá a um ponto polêmico, tá? O ponto polêmico é o seguinte. Na opção B, ele coloca o seguinte para você, ó, que essa projeção comumente utilizada para navegação. Há um erro aqui, não diria que um erro grande, mas um erro superficial, tá? A projeção mais utilizada para a navegação, tanto é que ela foi criada para isso, é a projeção cilíndrica, tá? E não é a projeção plana. Então, quando ele colocou essa projeção comumente utilizada para a navegação, o ideal seria colocar que essa projeção ela é utilizada para a navegação, ou que também é utilizada para a navegação. Então, esse termo comumente ele deve ser interpretado nesse sentido, de que ela é utilizada para a navegação, ou que também é utilizada para a navegação. Se você for analisar o termo comumente, como no sentido de principalmente, aí estará errado, porque ela não é a principal para a navegação. Tudo bem? Então, esse termo comumente, ele poderia levar o aluno ao erro. Ou seja, você teria que subentender que o autor da questão quis dizer que o comumente quer dizer apenas que eventualmente, né, que também é utilizado, tudo bem? E não que ela é a mais utilizada. Então, comumente não pode ser interpretado como o mais utilizado. Por quê? Porque a projeção plana azimutal, ela não é a mais utilizada para a navegação. Tudo bem? Então, esse termo está, digamos, de forma inadequada aí. Ele deveria colocar essa projeção também utilizada para a navegação, né? Ficaria melhor. Essa projeção é utilizada para a navegação, ok, né? Agora, quando ele coloca comumente utilizada, ele dá margem para interpretação de ambos os lados, tá? Então, comumente, você poderia interpretar que é principalmente utilizada para a navegação, e ela não é a principal na navegação, ou também o indivíduo poderia utilizar que comumente quer dizer apenas que ela também é utilizada para a navegação, tudo bem? Mas, de qualquer maneira, o termo ele não está adequado ao contexto da questão, tá? Ele poderia melhorar isso aqui, tá bom? Então, por isso, então, que a letra B de bola, eliminamos as demais e ficamos com ela, tá bom? Abraço, uma ótima questão, tá? Questão que você tinha que saber cada item aqui, né? Uma excelente questão e sucesso na prova, tá? Se você está mandando essa questão é porque você está estudando em altíssimo nível, tá bom? Abraço e até a próxima.